Ele se diz um astronauta libertado, cuja vida lhe ultrapassa em qualquer rota que faça. Com suas canções inquietas e suas performances desnorteantes, ele é que ultrapassa o lugar comum e bagunça o estabelecido. Senhoras e senhores, preparem-se porque aí vem Tom Zé. Tom Zé, que alegria te receber aqui. Seja bem-vindo, Tom Zé. Uma honra ter você aqui no Persona. Obrigado. Com honras e alegrias, eu também estou até meio tímido, porque vi tantos programas maravilhosos de vocês. Esse vai ser mais um. Tom Zé, a Neuza, sua companheira há mais de 50 anos na vida pessoal e na vida profissional, grande Neuza. Ela diz que onde quer que você esteja, ali é Irará, a cidade onde você nasceu. Então, conta pra gente um pouco dessa tua infância em Irará. Essa infância é tão forte na minha vida que dispara essas observações. Neuza é muito aguda em observações. E eu queria começar com uma coisa bem Irará no meu coração. Foi o dia 8 de maio de 1945, quando o professor Arthur de Oliveira, 45, eu era criança, eu nasci em 36, entrou na sala de aula e disse que desde a 0 hora no meridiano de Greenwich, que a guerra tinha acabado, desde a 0 hora no meridiano de Greenwich, que não se dava um tiro na frente de batalha. Rapaz, a guerra era uma coisa que me tinha tanto medo a mim, porque o medo foi uma coisa muito presente na minha vida de infância. O medo era uma coisa que andava de meu lado, de braço dado. Esse dia foi o dia mais feliz da minha vida, porque a guerra envolvia muito tipo de medo, né? Aquele dia foi o dia, as coisas foram se aliviando dentro de mim. Eu agora vou me ver livre de todo esse horror, porque a gente tinha medo da guerra, parecia que a guerra era a nossa vizinha, mas no meu caso o medo era maior, porque o medo dentro da minha casa era um objeto, era um instrumento de educação. Você era uma criança curiosa, né? E você observava tudo e também se interessava pelo mecanismo das coisas. Verdade que você até ensinou a sua irmã a andar de bicicleta explicando o mecanismo todo? É verdade. De tudo, quando eu percebi, a Estela recebeu de uma madrinha grandiosa que minha mãe conseguiu para ela em Salvador, que era dono de um colégio interno e tal, uma família grande, me esqueço o nome, eles eram tão bondosos, ganhou uma bicicleta. Quando eu fui dormir, eu cheguei à conclusão que ela não sabia nem mover os pés na bicicleta. Então, eu era muito de fazer tudo com a cabeça. Então, eu planejei uma explicação para aquilo. Olha, quando você está com o pé aqui em cima, você faz força no pé. Quando o outro pé está em cima, você relaxa esse pé e começa... mas isso é claro que era uma coisa dificílima, tanto para eu dizer como para a Estela compreender. Aí meus irmãos pegaram, a Estela saiu empurrando o velocípede, para com isso, e ela aprendeu no método vai na onda. Quando meu pai se mudou, teve um episódio na nossa vida de infância que tio Oscar teve uma falência. E avô Pompílio, que era o banqueiro, o administrador de Irará, resolveu que meu pai era que ia bancar aquela falência e aí ia ficar com todas as propriedades de tio Oscar. Bom, isso também foi uma coisa grandiosa, assim, que eu entrar naquela casa que tinha uma escada para subir. A escada a casa parecia um palácio em Irará, e eu ainda ficava muito desajustado dentro daquilo.
e eu comecei a fazer xixi na cama depois de velho. Continuei a fazer xixi. Aquilo era um horror. Os meus irmãos diziam, todo mundo na casa reclamava, vamos dizer em público, vamos contar na rua. Ave Maria, que terror. Até que um dia eu resolvi amarrar o pinto num cordão. Funcionou. Eu podia ter feito um desastre, né? Sim. Mas funcionou porque a consciência naquele lugar fez que dessa vez em diante eu não urinasse mais na cama. Depois, quando eu frequentei a análise aqui em São Paulo, 30 anos de psicanálise para melhorar um pouquinho. Eu não estou são, não. Ainda bem. Ninguém é são, né, Tom Zé? Então, eu compreendia mesmo um pouco o que era insight, e várias vezes eu tive vários insights em hora de decisões radicais na minha vida. Renato Portela foi um rapaz que me ajudou muito na descoberta da minha cabeça. Por exemplo, a gente estava jogando futebol, crianças, né, contra um time de Alagoinhas que era muito melhor que o time de Irará. E ele me dizia, ele na plateia, me dizia assim, jogue com a cabeça. Aquilo para mim não significava nada. Jogue com a cabeça. A bola era pesada, mal a gente conseguia suspender a bola para dar um chute para cima. Como é jogue com a cabeça? Eu saí do campo com aquele jogo com a cabeça, até que depois de pensar, uma hora eu tive a iluminação. Pá! Jogar com a cabeça significa pensar durante o jogo. Nossa Senhora! Isso foi uma grande descoberta na minha vida. Essa figura de linguagem foi uma grande descoberta na minha vida. Tom Zé, com tudo isso, como é que foi o início do seu interesse pela música? Você ouvia rádio? Quais eram os cantores que você ouvia? Como é que é isso? Aí tem o primeiro fracasso, que, como vocês dizem, é o que bota a gente para frente, é o fracasso, né? Eu tinha uma namorada, Dalma, namorada de criança, com aquele amor elevado à 10ª potência, todas aquelas coisas de primeiro namoro. E eu fazia canções para ela. Mas era justamente... Vamos adiante. Um dia ela disse, eu soube que você toca violão. Eu queria ouvir. Aí fiquei todo orgulhoso, peguei o violão, levei para casa de um amigo e comecei a dar início ao espetáculo. Bom, pensei na canção, dei o acorde e a voz não saiu. Conversei bigode, sabe como é? Falei, refalei, conversa Aí peguei novamente uma música que eu achava que eu estava forte nela, peguei a voz, não saiu. E a moça, em vez de tomar uma atitude de proteção, ela ficou na dela. Uma coisa muito engraçada. Eu não fiquei ofendido, não, mas ela ficou na dela. Parece que ela dizia assim, coitado desse rapaz, olha o desespero que ele está. E realmente, eu saí desse dia derrotado. Falei, nunca mais vou fazer canção. E o cérebro humano, às vezes, esconde uma coisa que está por debaixo do fracasso. Eu, nesse fracasso total, nunca mais, esse violão, fui para aquele violão que a gente carregava na mão, botando tanto calos nos meus dedos, para que eu estou arrebentando meus dedos com essa porcaria e tal, mas estava um projeto sendo construído no meu inconsciente. Nesse dia, eu comecei a bolar a canção A Imprensa Cantada. Eu, então, devagarinho, isso não surgiu de primeira, comecei a pensar nos personagens da cidade de Irará e fazer músicas com esses personagens, de forma que, quando a pessoa ia ouvir eu cantar, eu batia na cara dela com um assunto que ele conhecia, uma pessoa que ele conhecia, e aí o pessoal tomava um susto. Alguns diziam, isso não é música, justamente porque era uma coisa conhecida. Outros aceitavam aquele universo e tal, e foi por onde eu comecei a fazer. Eu depois fiz discos chamados Imprensa Cantada, etc. Quais eram as tuas influências musicais quando você era pequeno? Sim. Aí, nesse tempo, lá em Irará, a gente via no alto-falante
o cantor de São Paulo, Adoniran Barbosa, os cantores, mais ou menos, que eram escolhidos lá, e eu nem sabia que eu ia conhecer tanto Adoniran e tal, e era isso. Eu não queria muito imitar aquilo que estava feito, mas tinha coisas que eu admirava e tal. Adoniran foi um dos que mais imitei, porque ele falava reportagens sobre São Paulo. E eu comecei a fazer reportagens sobre Irará. O prefeito, Zé Valverde, que era do outro partido, que não o meu partido, né, do tio Elísio. O tio Elísio era o DN, ele era PSD. Então, Zé, e o conceito de ritmo? Você aprendeu mesmo, foi numa aula de geografia quando ainda era criança, né? Com a definição da palavra ilha. Ah, isso foi uma pista de que era o ritmo que ia reger minha vida. A professora levantou-se, eu, uma menina da minha idade, 9 anos, 10 anos, e a professora perguntou a ela. Ela não respondeu nada, passou a palmatória, pá! Nossa Senhora! A menina chorou, aquilo me destruiu, eu saí da terra, eu não acreditava naquilo. E ela fez uma pergunta para mim que eu não vi nada nessa situação que eu estava. Eu não ouvi nenhuma pergunta. Aí eu respondi uma coisa que era muito ritmada. É um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. E aí ia dar da mão para apoiar. Não, ela tinha me perguntado o que era uma ilha. Então, nesse tempo, eu compreendi que o ritmo era uma das minhas especializações que eu devia me dedicar. Tom Zé, você costuma dizer que o palco é o lugar do tímido e que você aprendeu isso observando o homem da mala. Como é que é essa história? Bom, só um pouco para dizer por que eu fui atrás do homem da mala. Um dia eu fiz uma canção com os doidos de Irará. Ora, isso é até uma coisa tida como... não devia fazer isso, mas eu fiz. Criança eu fiz. Então, a canção foi um sucesso na cidade, a cidade toda aprendeu. E ainda teve o seguinte, a missa da padroeira, a festa da padroeira é sexta, que tem a lavagem, sábado não tem nada, que é a feira de Irará, domingo tem a missa, que as pessoas botam sapato novo, todo mundo, e volta da igreja com o sapato na mão, porque o sapato arrebenta o pé, essas coisas todas. E na segunda-feira, o cruzeiro é afastado uns 50 quilômetros de Irará, um chamado cruzeiro, né? Uma cruz. E lá, na segunda-feira, a banda vai, o povo de Irará todo vai, as meninas comem as coisas que o povo vende, namoricos, os fazendeiros arrematam gado para a nova festa da padroeira do ano que vem, e tudo isso acontece durante o dia todo. E durante o dia todo, eu não sabia disso, que eu tinha ficado em Irará, todo mundo cantava a música, ensinaram a música, a banda de música, porque a banda de música, na volta, virava banda de carnaval. E aí, Guilherme se requebra, o fino bota pó, Euclides morde o braço, das dores fala só, a cidade toda aprendeu. Bom, de tarde, quando eu saí da loja de meu pai, porque eu trabalhava na loja de meu pai severamente, eu fui para o clube, 5 horas da tarde, mas já não tinha moça nenhuma por ali, todo mundo na igreja e tal, e de repente começou a chegar, que eles iam cantando de lá até a cidade, com a banda de música tocando, a música de sucesso foi essa. E uma coisa curiosa que eu assisti, que eu fiquei muito emocionado, quando eles começaram a entrar na cidade, eles cantavam para as pessoas que estavam na janela, dizendo, olha, nós estamos cantando e agora nós somos a música. Guilherme, sim, nós somos os personagens da música. Aquilo era um entusiasmo, arrebenta a canela, e aquilo veio caminhando para o... Aí estava a 500 metros do clube, na pequena rua debaixo que eu morava, veio para a praça. Quando eu compreendi que a gente, quando vê uma música nossa,
cantada em outro mídia, a gente não reconhece. E foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu demorei, eu falei, olha, estão cantando as músicas dos doidos. Aí eu fiquei emocionadíssimo. E eles vieram se aproximando na praça, no começo da rua direita. Quando eu vi que aquilo ia passar na minha frente, eu não quis ficar na frente daquilo de jeito nenhum. Eu me escondi numa janela do clube, fiquei espiando por uma gretinha, ninguém sabia que eu estava ali. Porque a maior parte das pessoas que estavam junto de mim também não sabiam que a música era minha. Então, eles passaram numa festa e tal, e foram adiante. E eu, é claro, que fiquei completamente na minha frente. O que aconteceu comigo merece ser contado. Na minha frente, todos os parentes, todos os derentes, todos os tios que tinham como fracassado meus recursos de compositor, estavam derrotados. Eu via tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, eu me recolhi lá no fundo do clube e falei, agora eu sou igual a todos. Não tinha negócio de ser melhor do que os outros, não. Agora eu sou igual a todos. Qualquer pessoa que entrar aqui, eu posso dizer, eu sou um como você, que fala sobre Irará, que engrandece Irará, que faz de Irará poesia. E então eu sou igual a você, eu não sou um diminuído, um miserável. E é o caso de dizer que a felicidade dói. E reparem bem, meu estado de pessoa em pé era assim. Então, meu corpo já estava habituado a isso assim. Quando eu fui vendo que eu podia ficar de pé, aí essa ossatura que não tinha hábito de ficar de pé, doía como o diabo e eu ia ficando em pé, ficando em pé, ficando em pé. Você vê, a felicidade dói. A felicidade dói. Bom, então vamos para o outro dia. No outro dia eu falei, o que é que eu faço com isso agora? Aí sim, a primeira tremida que eu dei, eu disse assim, um dia eu vou precisar subir no teatro. O teatro era o lugar do medo total, do mundo caindo sobre sua cabeça. Então, eu falei, bom, então é engraçado, porque como eu tive proteção, eu falei, então eu preciso estudar. Aí eu falei, onde é que eu posso estudar teatro? Na escola de Irará não tinha teatro. Teatro não tinha nada disso lá. Eu me lembrei do Homem da Mala. O Homem da Mala, ele chegava como uma criatura qualquer, carregando uma mala, e não tinha ainda dividido o espaço do palco, o espaço do ator, não tinha nada. Ele fazia tudo isso com a magia dele, era um encanto isso. Então, ele começava uma hora lá que o encanto atacava ele começava a tirar os remédios, aí ele já era outro homem, né? Ele já era um santo milagroso. Tirar os remédios, falar na qualidade dos remédios, aí ia formando aquela plateia, e daqui a pouco alguém comprava, aí vinha todas as partes que eu fui compreendendo e eu anotava. Depois de eu assistir a uma apresentação, eu ia para casa anotar. Por exemplo, aparecia um cachorro, ele fazia aí era a parte não programada em que ele improvisava. Aparecia um cachorro, ele ia e fazia uma piada com o cachorro. Aparecia uma mulher grávida com a criança, ele era bom de comicidade. Aparecia um padre sempre nessas horas da comicidade. E isso ia levantando a peça, ele ia vendendo, e aquelas coisas do fitoterápico, aquelas coisas realmente todos sabemos que aquilo ajuda a saúde, de forma que ele de vez em quando acertava na saúde. De Irará, você foi parar em Salvador por influência da tia Gilca, e lá você passou em primeiro lugar para a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Antes de falar sobre isso, vamos ver uma matéria? Vamos. Dentre
as muitas realizações do reitor Edgar Santos à frente da Universidade Federal da Bahia, destaca-se a criação das primeiras escolas superiores de teatro, dança e música do Brasil. Para a área da música, ele chama o regente Hans Joachim Kohlreuter, que teria total liberdade para criar um currículo revolucionário, baseado nas mais novas e vanguardistas tendências da música mundial. O Brasil passava a tomar contato com o dodecafonismo, o serialismo, o atonalismo, as experimentações sonoras de John Cage, Schoenberg, Pierre Boulez, Stockhausen. Esse espírito de liberdade total, num ambiente de ensino completamente desvinculado dos padrões tradicionais, foi importante para toda uma geração de artistas que viriam a se tornar referências tanto na música clássica como na música popular. Caetano, Gil, Júlio Medalha, Isaac Karabichevski, dentre tantos outros. E Tom Zé estava lá e bebeu dessa fonte, uma influência que ele levaria para toda a sua obra. Você entrou na escola de música lá da Universidade Federal da Bahia e foi estudar cello e se tornou até professor. Mas por que o cello? Bom, meu primeiro professor de cello foi uma pessoa que se tornou famosa. Foi o Smetak. Repara, é tudo planejado. Nós tínhamos uma amiga que tinha sido amiga, era a filha do prefeito de Salvador, que eu me esqueço o nome, e que era amiga de Hélio Contreiras, um grande amigo meu. E ela quando foi consultada, porque começaram a dizer que eu devia estudar no seminário de música, ela disse, peça para estudar violoncelo que tem vaga. Aí eu falei lá, por que você quer estudar violoncelo? Aí eu disse, por quê? Desde criança que eu sonho com isso. Aí pediram para ver minha mão. Eu digo, agora vem o desastre. Aí olharam minha mão e disseram, ótima mão para fazer oitavas no violoncelo. Eu digo, vala, nossa senhora, que alegria. E eu realmente comecei a estudar com afinco. Piero Bastianelli, um italiano, era um professor adorável, carinhoso, exigente, respeitável, e ele me desenvolveu bastante. Tom Zé, vamos para o ano de 1964, né, um ano crítico para a história do nosso país, e você participa de um show em Salvador com um grupo de artistas aí da pesada que ia mudar o cenário da música baiana e da música brasileira. A gente tem o depoimento de um deles. Vamos ver? Tom Zé, né? Tom Zé, Bahia, seminário de música. Nós, por exemplo, é um show de inauguração do Teatro Vila Velha. Me lembro bem de Tom Zé com uma composição dele que chamava Maria do Colégio da Bahia. Quem é que não se lembra de Maria, que vendia acarajela no Colégio da Bahia? De todos era amiga e confidente, dava conselhos e até consultava. Um dia apareceu por lá outra baiana para vender também. Maria protestou, falou com o diretor, mas teve finalmente que aceitar a concorrente. Depois teve um segundo show no Teatro Castro Alves e, na sequência, nós fizemos uma série de apresentações que chamava Improviso. Era também no Teatro Vila Velha. Isso era, assim, bem a cabeça boa de Tom Zé para esse tipo de proposta que a gente fazia. É isso aí, Tom Zé. Bom saber que você continua nesse rumo. Um grande abraço. Muito obrigado. Realmente é uma coisa emocionante. A maneira que ele contou, Nossa Senhora. Maria era também uma amiga particular dos estudantes.
se metia em namoro, fazia preparações para alguém conseguir um namoro, e era política, porque tinham as pessoas que falavam mal dela com o diretor e ela metia a bronca. Ô, Tom Zé, depois do Nós, por exemplo, você de repente se viu em São Paulo, mas a gente vai falar disso no próximo bloco, pode ser? Tá certo. A gente volta já com o Persona. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Tom Zé. Tom, depois do Nós, por exemplo, você vem para São Paulo para fazer um trabalho com Augusto Boal. Como é que foi que isso aconteceu? Bom, Augusto Boal tinha uma formação teatral muito consistente e tinha trabalhado com várias pessoas e vinha estudando há muito Stanislavski e todas as encaminhamentos desse trabalho de Stanislavski. Então, foi um encanto para nós e tinha muito a ver, às vezes, com o que eu achava que também era certo. Dizia, se você não está pensando no que você está dizendo, não passa nada. O seu pensamento é que faz sua palavra chegar ao ouvido. Eu era amante disso também. Mas tinha muitas outras coisas que ele me trazia. Era muito útil porque era um ensinamento que dava força, que dava conexão, que me fazia ter movimentação, ação. Eu era teoricamente mais inocente, menos formado, e então aquilo de Boal já era uma grande coisa para mim. Era uma grande coisa e eu me interessava, fazia, reagia, e comecei logo a ser falado, olha, o cara se desenvolve, o cara se move, o cara vai. Tom Zé, nós temos mais um depoimento aqui, é de alguém que participou com você do espetáculo Arena Canta Bahia. Tom Zé, o homem da mala de Irará. Tom Zé é uma figura maravilhosa. Eu conheci lá em São Paulo, quando a gente estava fazendo Arena Canta Bahia. Morávamos todos lá, Caetano, ele e Roberto Santana, primo dele também de Irará, grande figura. Ficamos todos no mesmo hotel. E o Tom Zé ficou num quarto separado, no qual ele estudava o dia inteiro. Ele era um cara rigoroso, acho que é ainda. E a música dele é tão, é complexa, mas é popular. E Tom Zé é um cara popular e jardineiro. Era uma proteção, um lugar seguro. A hora de tocar o violão e de segurar a peça, Macalé segurava. Não tinha conversa. Tom Zé. Pois não. Eu já ia para 1967, quando surge um movimento musical da qual você fez parte, que botou fogo na música brasileira. A gente produziu uma matéria sobre isso, vamos ver? O movimento tropicalista surgiu no Brasil em meados dos anos 60, inspirado no Manifesto Antropofágico publicado nos anos 20 por Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Mas com influências também dos movimentos da contracultura dos Estados Unidos e Europa. A proposta era incorporar elementos estéticos e formais da arte de outros países, mas tendo como foco a rica cultura brasileira, seus ritmos, seu folclore e seus costumes. O tropicalismo influenciou o cinema, as artes plásticas, o teatro e a poesia. Mas foi na música que alcançou sua maior expressão.
Músicas que receberam críticas pelo uso de guitarras e o visual hippie de seus artistas. Elementos considerados alienígenas por muitos conservadores. Mas a transcendência poética e musical alcançada pelos tropicalistas logo contagiaria os brasileiros e ganharia prestígio internacional. Soltei os tigres e os leões dos quintais. O sempre inquieto e experimentalista Tom Zé estava lá e teve papel fundamental no nascimento da revolucionária Tropicália. Em qualquer rota que eu faça. A Tropicália, você estava lá, Tom Zé. Bom, tinha algumas peças que podiam entrar. Eu me lembro que Nara Leão era uma grande incentivadora minha. Quando ela veio para o programa aqui na Rádio Tupi, e eu cantei como um grande chefe de família, ele soube sempre encaminhar seus filhos para a glória, glória, glória eterna. E aí vai não sei o quê, dólar, dólar, dólar eterna. Então eu tinha, e me lembro que a Nara fazia, me recebia com grande nessas músicas, né? E também tinha todo outro repertório. Vamos falar então do Festival da Música Popular Brasileira, 1968, com a música São Paulo, Meu Amor. Você parte de um fato noticiado nos jornais. Conta um pouquinho pra gente também, né, essa sua maneira de fazer esse jornalismo cantado. Certo. Tinha uma família de jornalistas, os Bittencourt, que trabalhavam na Notícias Populares. Todos eles, alguns trabalhavam em outros, sempre numa coisa de polícia. E ele fez um dia uma reportagem: prostitutas invadem o centro da cidade. Eita, que quando eu li isso na manchete, são 8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão, por 1000 chaminés e carros, gaseados à prestação. Não havia ainda a palavra poluição. Gaseados à prestação, porém com todo defeito, te carrego no meu peito. São Paulo, quanta dor, São Paulo, meu amor. Em Brasília é veraneio, no Rio é banho de mar, o país todo de férias, São Paulo é só trabalhar. Era coisa vigorosa. Eu me lembro que um dia eu cantei num carro para Caetano, é por isso que dizem que a gente faz coisa louca. Tom Zé, nós temos mais um depoimento, alguém que fez questão de mandar uma mensagem para você de longe, hein? Olha só. Tom Zé, olha só, me pediram para gravar esse vídeo e casualmente estou com a camiseta do Último Tropicalista, esse projeto que eu sempre falo que a gente realizou a 4 mãos, que a gente realizou juntos, e que honra poder cruzar o seu caminho, poder trabalhar juntos para contar a história da sua vida. E que privilégio que o Brasil tem em ter um artista genial como o Tom Zé. Viva Tom Zé! Pietro Scaramuzzo. Obrigado. O Pietro Scaramuzzo escreveu essa biografia que o Sesc traduziu e tem em português. Essa já é em português aqui. Aconselho vocês a comprar, porque ele consultou cada disco e cada repercussão nos Estados Unidos. É inacreditável a repercussão nos Estados Unidos. Eu tenho até vergonha de dizer. Você faz, geralmente, uma declaração que é absurda, porque você diz que não sabe fazer nada, né? Que tudo que você produz é resultado de muito esforço. Em curtas palavras, explica isso pra gente. Como assim? Você diz, não sei fazer nada. Olha, agora mesmo eu estou fazendo um musical com o Felipe Hirsch,
que foi inspirado, que é um autor de musicais, e que foi inspirado numa canção minha, Língua Brasileira. É uma canção linda. Na segunda parte, eu escrevo os versos mais lindos de minha vida. Mares algarismos, onde um seu piloto rouba do ignoto almas e abismos. Língua das correntes, com teu candeeiro, todo marinheiro caça continentes. Nossa Senhora. Tem mais coisas, a canção toda é bonita, mas isso eu sou um fã disso. Às vezes você, quando está naquele começo, o começo é assim, você não é nada. Você tem que ser nada, senão você não consegue ser alguma coisa. Você tem que esgotar tudo. Aí a primeira frase que você escreve, você põe ela em dúvida, ou ela lhe põe em outro lugar. Ou ela lhe dá um rompante de foguete. Isso tem sido, através dos meus discos, o método. Por exemplo, falou-se antes que iriam perguntar sobre projetos. Eu falei, tomara que não me perguntasse, porque dizem uma coisa na Bahia, eu uso isso, né? Que mulher que fala muito perde logo seu amor. E eu sou mulher, né? Em muitas coisas. Adorei. Então, quando você tem uma ideia e dá ela passa e você espalha, muita gente até faz coisa parecida, e você larga ela, abandona ela. Então, o único segredo de fazer uma coisa é dizer, eu vou fazer isso. E aí mostrar na hora que está pronta, porque senão não faz. Agora, é claro, tem muita coisa para falar. A infância, os medos. Em minha família, eu era um delinquente. Foi muito difícil eu passar da situação de delinquente para uma situação de pessoa que podia ter um caminho. Quando isso começou com professores. Um dia o professor Orlando Baia Monteiro, uma família muito grande da Bahia, uma família muito consistente, Orlando Baia Monteiro entrou numa sala de português na primeira aula de História do Brasil e disse assim, olha, eu não vou dar mais aula com o Brasil, foi isso, o Brasil... Eu vou dar 6 argumentos a vocês de que o Brasil foi descoberto por acaso. E 6 argumentos que Portugal sabia onde estava aquele negócio, foi lá somente oficializar. Rapaz, isso me deu um interesse que eu nunca tinha tido por nada. Argumentos é uma maravilha. Então, fiquei ali, anotei só uma bobagemzinha de cada argumento e prestei uma atenção. Bom, muito bem, quando foi na outra aula, por um acaso, ele abre o caderno e faz perguntas da aula passada a esse aluno. Abriu no meu. Eu sabia tudo, eu nem sabia que eu sabia. Eu pensei tanto naquilo em casa, eu sabia tudo. Ele ficou entusiasmadíssimo comigo, fez grandes coisas da pessoa estudar. Eu não estudei nada, a aula dele fiquei apaixonado. Aí, desse dia em diante, eu comecei a ser história para não perder o prestígio com esse homem. Ele era de uma família muito diferente da minha. A minha era uma família engajada, isso aqui. A família dele era uma família... como é que fala isso? Conservadora. E nós ficamos, eu não sei, depois desse tempo que ele descobriu minha família, durante o trato todo, as relações todas, ele não descobriu. E teve outra coisa também, que foi... isso não vale mais a pena, eu não me lembrei, mas deixa para lá. Você estava falando aí das mulheres do Nordeste, né? Nós temos um depoimento aqui de uma mulher que não é do Nordeste, mas é uma mulher. Mandou uma mensagem para você especial. Ê, Tom Zé, que saudade de você. Eu aqui em BH, você aí em SP. Olha, torcendo para que logo a gente se encontre e se abrace.
né, longamente, outra vez. Já dei voz a algumas canções suas, cheias de qualidade, né, cheias de poesia. E dentre todos os seus talentos, né, uma coisa que me chama muita atenção é a sua memória. Como você tem uma memória boa e como você sabe contar muito bem as histórias que aconteceram com você, ali no protagonismo, ou mesmo quando você está ali no cantinho observando o que vem acontecendo aqui no nosso país. Então é isso, ainda bem que nós temos essa memória de Tom Zé. Continue assim nos brindando com essa arte inteligente, essa arte afetuosa. Um beijo, Tom Zé. Fernanda Takai. Aqui em casa a gente adora você. Final dos anos 70, tua carreira ficou um pouco difícil, você até pensou em abandonar e voltar para Itará. Mas aí eis que surge um astro da música internacional e aí tudo muda. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, pode ser? No próximo bloco? Pode. A gente volta já com o Persona. Pronto, estamos de volta, Persona com o cantor e compositor Tom Zé. Tom Zé, nós temos mais um depoimento para você. Na verdade, é um depoimento duplo, olha só. E aí, Tom Zé, estava aqui me lembrando daquele show que nós fizemos em 1990, o show Cantando com a Plateia, ou a falta que Neto fez na Copa. Né? Você fez até uma música para o Neto. Neto, abertamente as musas te namoram, da Itália cantam coros. Ó, primeiro falar de uma música do Tom Zé, pra mim, é quase que, tipo, achar que eu sou uma pessoa importante, né? Isso para se vingar um pouco da falta que não convocaram o Neto para a Copa, era na época o maior cobrador de falta do Corinthians, né? Eu nem sabia quem era Tom Zé. Olha só, como esse país é um país sem cultura. Gravei o show todo e depois nós fomos atrás do seu Veridiano, que era seu amigo, dono de uma farmácia ali na Almo de Melo, de frente ao seu prédio ali, e ele patrocinou esses discos e foi uma delícia esse show. Com o tempo, eu vi e tenho a sabedoria hoje da importância de ter tido um Tom Zé na minha vida. Então é isso aí, grande abraço. Então o que eu posso dizer, na minha simples fé, na minha gratidão, muito obrigado, Tom Zé, por tudo que você fez, e eu te amo, só isso, muito obrigado. Bom, a minha luta para encontrar e pôr em ação as grandes qualidades de Neto é que, naquele tempo, os jogadores de meia marcavam e Neto não marcava. Eu fiz um pedido à CBS que fizesse um esforço para levar Neto para a seleção, e para ele ensaiar um pouco a capacidade de marcação que, naturalmente, ele poderia vir a ter. E, naquele tempo, não tinha ter um meio atacante, só atacante, entendeu? E é claro que eu sou uma pessoa sem ninguém ouviu isso, então não levaram, então acabaram tirando ele da seleção, porque ele não marcava, não ajudava. Naquele tempo lembra do futebol holandês, que era o futebol total, que o centroavante era Beck, não sei o que lá. Neto precisava de uma educação, de uma calma. Vamos, Neto, faça mais um pouco de esforço que você torna um grande carrossel da música, do futebol brasileiro. Mas eu também não vou me queixar, eu sei que ele não gosta muito dessa conversa. E foi uma alegria
ver as coisas que ele fez. E, principalmente para mim, que tinha esperança, não era simplesmente botar ele na seleção, era fazer um investimento, era pegar uma coisa de lado. Neto, vamos aqui com calma, vamos ver isso. Vamos ver você fazendo uma colaboração com a marcação e tal. E depois levar isso para dentro da seleção. Era um trabalho de estrutura que a CBD poderia ter feito com algum intelecto. Quem tem um craque como o Neto, nossa Senhora, podia, né? E ele não fez, e ele então ficou de lado e se depois se tornou um cronista rigoroso, animado e tal. Muito bem, Tom Zé. Vamos falar de um dos discos que você lançou naqueles anos difíceis, que é Estudando Samba, que acabou caindo nas mãos de um grande produtor musical, David Byrne. E acabou até provocando uma grande virada aí na sua carreira. Como é que se deu esse encontro? Isso foi a salvação da lavoura. Isso foi a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma coisa engraçada. Eu fui para o rapaz, não me lembro agora, da sessão de capa da Continental, e disse a ele, olha, você pode fazer uma coisa comigo? Eu queria comprar, numa casa de construção, corda e arame farpado, porque samba é um negócio amarrado ali por aqueles doutores de samba que não deixam o samba brincar fora. Às vezes dá certo, né? E então, como eu mesmo ia fazer. E então, nós compramos corda e arame farpado, botamos um rodapé, e a letra devia ser a letra mais simples. Tom Zé, samba, sei o que. David Byrne conta, na própria capa do disco americano, que ele chegou numa loja e viu um disco com arame farpado na capa de samba. Aí ele disse, arame farpado? Então ele comprou, botou na capa. Quer dizer, minha armadilha funcionou para David Byrne. Aí chegou em Nova York, isso está aqui escrito, eu vou só repetir, me desculpe, fica parecendo gabolice. Quando ele botou na capa, ele disse, não, isso é música de qualquer lugar do mundo. Fala-me, Nossa Senhora, telefonou para Arthur Lins, disse, quem é esse cara? Não, ele era um artista da Tropicália, não se meteu muito na guerra com o Gil Caetano. Não, eu me meti na guerra, sim. Aí David Byrne, tem uma coisa dele aqui, que Somos Todos Tom Zé, que é uma coisa adorável. Eu não vou nem achar o lugar. Ele dizia assim, quando eu fiquei lutando pelo disco de Tom Zé, muita gente me dizia assim, mas ele, você, no Rio tem tanto artista bom, tanto artista simpático, você vai inventar logo um embuchamento, um embucho desse Tom Zé? Veja esse homem, a luta que ele teve para poder me manter na preferência dele. E aqui, no fim, ele diz, a história, no fim das contas, é como definimos nossas identidades. A conformidade e nossas identidades, e conformidade ela muda. Nós também mudamos. Ou mudam os novos, os menos, ou mudam, ao menos, as percepções de nós mesmos. De repente, nós somos mais que pensávamos ser. Somos todos Tom Zé. Lindo, né? Lindo, bacana. Já. Depois de tudo isso, quer dizer, a tua carreira voltou aos trilhos novamente. E você chegou a fazer até trilha sonora para espetáculos de dança, que deve ter sido um desafio para você, né? Mas antes de você responder, nós temos um depoimento aqui de alguém. O Tom Zé, o mínimo que a gente pode falar dele é que ele é foda, né? Tom Zé é foda. E tudo que ele fala, a gente tem que prestar muita atenção, porque tem sempre um ponto de vista muito especial, inusitado, e além de ser uma pessoa maravilhosa, um cara
o tempo todo criativo, né, em tudo. Ele é uma pessoa criativa em tudo que faz. E nós tivemos a sorte de tê-lo como compositor em 2 trilhas para o Grupo Corpo. Uma para Belo, junto com o José Miguel Wisnik, e outra Santo Agostinho. Então foram 2 balés muito importantes para o Grupo Corpo, 2 trilhas maravilhosas. E é isso, o Tom Zé, além de ser uma pessoa queridíssima, além de tudo, um foda. O Pederneiras. Você é um doce. Você é um doce. É mineiro. Muito bem, então, Zé, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. A gente quer agradecer imensamente a tua presença, a presença sempre ilustre da Neuza, que é uma vozinha ali de fundo. Da Tânia nos bastidores. Que tem todo A Tânia nos bastidores também. A Tânia. Obrigada, Tom Zé, uma alegria mesmo ter você aqui com a gente, viu? Queridos, vocês são craques. E eu fiquei até meio assustado de vir falar com vocês. Olha só, a gente aqui se sente pequeno diante de você, Tom Zé. Muito obrigada. Boa sorte para você, Tom Zé. Muito obrigado por tudo. Boa sorte. Tchau, tchau. Mundo. Muito bem, o Persona fica por aqui. Voltamos na semana que vem. A gente se vê. Até lá. Tom Zé, tudo bom, meu lindo? E aí, foi bom pra você? Valeu? Foi ótimo. Neuza aqui está aprovando com nota máxima. Cadê a Neuza? Neuza, vem aqui, por favor, porque... Se Neuza aprovou, é porque tá bom. Eu tenho saudade desse casal. Neuza está em todas as entrevistas. A Neuza... Aí, Neuza. Obrigada. Uma tremenda cara de quem não gosta de brincadeira, eu tenho a cara do contrário. Maravilhosa. Você está sempre junto do Tom Zé. Obrigada, viu?